Jorge Sampaoli pedindo reforços impossíveis. Seguinte, galera, vamos falar de Hulk. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Jorge Sampaoli segue trabalhando com sugestões para lá de impossíveis. Você quer uma delas? Roger Guedes. O atacante que foi alvo do Grêmio, o tricolor, chegou a oferecer 20 milhões de euros, permaneceu no Catar. E se ainda existia alguma dúvida de que o Roger Guedes poderia voltar ao Brasil, vale a lembrança de que nos últimos dias ele renovou seu contrato. O vínculo se encerrava em junho de 26 e foi estendido até junho de 2027 com um belo reajuste salarial. Roger Guedes ganhava 5 milhões de reais por mês. Dizem as más línguas que hoje seu salário ultrapassa os 7 milhões de reais mensais. Sampaoli, não há a menor chance de Roger Guedes ser contratado. Outro nome indicado pelo técnico argentino do Galo, Maravilha Martínez, centroavante de 33 anos do Racing. O Atlético até entrou em contato com o Racing para saber das condições do negócio e a resposta: 10 milhões de dólares ou 54 milhões de reais. É óbvio que o Galo não vai pagar tudo isso por um centroavante de 33 anos de idade. O Galo tem tido muitas dificuldades para cumprir os pedidos de Jorge Sampaoli, até por isso nenhum reforço foi anunciado, ainda de olho em 2026. Para completar, registrar que João Marcelo, centroavante que havia sido adquirido do Guarani depois do Campeonato Paulista, acaba de se mudar para a Arábia Saudita. Últimos detalhes estão sendo fechados. Jogador que também era pretendido pelo Santos, mas jogou muito pouco com a camisa atleticana. Total das 7 vitórias com 4 empates e 1 derrota. Essa foi a campanha. Você teve quantas vitórias no ano? 30. Você tira 7, 23. Cara, é pouco demais, né? Pouco. É muito pouco de vitórias para um time com elenco, com investimento que teve, com jogadores importantes como tem, 2 treinadores experientes. Não foi bom, cara, não foi bom. O Alê citou aí a Copa do Brasil, que o Atlético viveu um grande momento eliminando o Flamengo, e foi um grande momento, e depois, em seguida, o balde de água fria, quando foi eliminado sem nenhum tipo de contestação para o Cruzeiro. Então o peso é maior da eliminação, quando você é eliminado pelo seu principal rival. Assim como o peso da classificação contra o Flamengo foi muito grande. A Copa Sul-Americana do Atlético, apesar de ter chegado na final, isso eu falo desde o início, a Copa Sul-Americana do Atlético foi muito ruim, cara. Muito ruim. E foi finalista, para você ver o nível técnico da competição. Quando você diz ruim, você não diz campanha, você está dizendo jogo, nível de jogo. Cara, o Atlético terminou em segundo no grupo, que era muito fraco. O Atlético conseguiu perder para o Iquique, com o time misto do Iquique, num jogo que ele fez 2-0. Ele tomou a virada, e cheio de jogador importante em campo do Atlético também. Então o desempenho do Atlético na Sul-Americana foi sofrível, mas que ele chegou à final e por muito pouco não foi campeão, perdeu nos pênaltis também. Aliás, os pênaltis protagonistas no futebol brasileiro na temporada de 2025. E o Campeonato Brasileiro do Galo, sinceramente, é muito ruim, até a penúltima rodada com chances de rebaixamento. Então, com o Campeonato Mineiro, temporada medíocre, no sentido de média mesmo. Sem o Campeonato Mineiro, temporada horrorosa do Atlético. Ale, o que foi feito esse ano, que não pode se repetir na próxima temporada, e o que ficou de positivo? Tem algo de positivo nesse recorte aí, Ale? Eu acho que na equipe profissional não é o que mais me chama a atenção, né? Eu acho que tem alguns aprendizados, né? Principalmente da parte administrativa, para que você tome mais cuidado, para que não aconteça o que aconteceu nesse ano, né? De atraso de pagamento, de jogador indo reclamar, e enfim, essa situação toda. O que eu gostei foi da iniciativa realmente mais agressiva da reformulação da base. Para mim, o que mais me chama a atenção: você não faz futebol mais se você não tiver uma base forte, não tiver uma transição eficiente das categorias menores para a equipe principal. Você pode pegar, inclusive, as equipes que lideram o Campeonato Brasileiro. Claro, fazem grandes investimentos, são grandes contratações, mas dá uma olhadinha, só para citar 2, o que Flamengo e Palmeiras estão fazendo de dinheiro com jogadores oriundos das suas categorias de base. É impressionante, uma devolução técnica no primeiro momento e depois financeira. Então você não pode pensar futebol sem ter uma categoria de base estruturada, e eu acho que o Atlético verdadeiramente, depois de muitos anos,
caminhou nesse sentido. Para mim é o que... Porque você está plantando, né? Principalmente a turma do Sub-17 é uma turma que pode render frutos. Então acho que isso foi o mais significativo, na minha opinião. Suas avaliações sobre o ataque atleticano. O Dudu, para mim, é o melhor tecnicamente, tirando o Hulk, né? O Dudu, para mim, é o melhor. E depois que ele tem uma sequência, né? Que ele vira titular, demorou para ele virar titular mesmo, já pensando inclusive na semifinal da Sul-Americana, o primeiro jogo ele não foi titular e ele virou o melhor jogador do time na reta final do torneio. Ele virou o melhor jogador, o mais efetivo. Acho que na Sul-Americana, inclusive no primeiro tempo, só tinha ele de jogada, só não tinha mais nada para fazer, né? É impressionante. Biel, eu vou me abster do comentário. O Caio Maia, não gosto. O Coelho foi muito regular, muito importante, né? Ele tem essa característica que é quase uma regra hoje para o futebol, né? De marca e ataca e velocidade e tal. E então é um jogador que pode tomar melhores decisões, mas com certeza teve um ano positivo. O Júnior Santos não conseguiu jogar, né? E é um alto salário. E aí, quando a gente falar de Júnior Santos, de Rony, quando falar do Arana, quando falar do Hulk, do Scarpa, né? A gente tem que lembrar que para que o Atlético consiga trazer jogadores, que é o desejo do Sampaoli, ele tem que aliviar um pouco essa folha, o Bernard, tem que aliviar um pouco essa folha e não adianta tirar os menorzinhos, não adianta. Não adianta sair. Não tem alívio, né? Não tem alívio, Patrick e tal, não adianta. Ele tem que fazer uma... Então, se ele conseguir negociar o Júnior Santos, embora entenda que se ele ficar... Ele tem... Pô, não dá pra fazer um ano pior também, né? Mas ele tem tudo com uma pré-temporada, sabe? Com um pouquinho mais de minutos e tal, que ele possa render um pouco melhor. Mas eu negociaria. O Rony eu acho importante pro grupo. Acho que nessa situação de segundo tempo, por exemplo, quando entrou o Biel, se o Rony entra, eu acho que ele poderia ter ajudado. Cadu não gosto. João Marcelo a gente praticamente não viu. Isaac não gosto. E o Hulk, poxa... É o Hulk. O Hulk. Basicamente é isso. Eu ainda tenho dificuldade em acreditar que ele vai permanecer. Acho que vai ser complicado. Mas eu tô torcendo para que ele permaneça. Porque é muito importante para o Atlético, é muito importante para o futebol brasileiro. E torço para que ele continue e tenha um bom ano. Tomara que isso aconteça. Embora meio descrente nesse caso aí, viu, Cirilo? Primeira coisa, eu vou passar a informação para vocês, depois eu dou opinião, que esse aqui eu quero opinar um pouquinho. Informação que eu tenho e que eu venho passando para vocês já há um bom tempo. Quem acompanha sabe, trouxemos em primeira mão a conversa que o Sampaoli teve com o Hulk, falando com ele que a partir daquele momento ele seria de reserva e foi. Nas duas partidas mais importantes do ano, até aquele momento, que era contra o Del Valle, ele foi reserva. Trouxemos aqui a informação também de que a diretoria iria se reunir com o Hulk no final da temporada para resolver essa situação. Gente, o Hulk tem contrato até dezembro de 2026. Se vai haver uma reunião por um atleta que tem contrato mais um ano, é porque 100% convictos eles não estão. Vocês concordam comigo? Senão não tinha que ter reunião. Para que vai ter reunião? Trouxemos isso aqui. Foi confirmado pelo Paulo Brax em entrevista na Itatiaia. O Hulk comentou e confirmou a informação nossa a respeito da conversa com o Sampaoli. Então, tudo confirmado, tudo certinho. Quando a gente vem dar notícia para vocês que a gente não brinca, tá? A gente fala sério, responsabilidade, né? E agora, o meu amigo Breno Galante teve uma conversa recentemente com o Rubens Menin. E o Breno trouxe pra gente que o Rubens falou com ele quando o Breno questionou. E o Hulk e tal, aí o Rubens, o Hulk, se ele quiser, ele fica e tal, meio que fica cada um jogando para cada um. O Hulk joga para a diretoria e a diretoria joga para o Hulk. Mas ninguém é incisivo mesmo assim, sabe? Você não sente aquela coisa de que realmente quer permanecer. O Hulk, eu quero ficar aqui, o Galo, eu quero que o Hulk fica sempre um jogando para o outro. E na hora que o Breno questionou o Rubens, uma conversa pessoal que eles tiveram, assim como tiveram com outras pessoas, o Menin falou algo no sentido de: eu quero conversar com o Hulk, eu quero ter uma conversa com ele para entender como é que a gente vai fazer ano que vem, se fica, se sai. Então o Rubens também meio que confirmou a informação nossa que vai ter ainda uma conversa entre a diretoria
e o Hulk para saber essa questão, como é que fica. O que eu tenho de notícia de bastidor, que ninguém vai admitir isso, eu tenho certeza que muitos vão querer negar, mas eu entendo isso, eu entendo o clube de querer negar, de proteger o seu ativo, de se precaver com a torcida, porque imagine você, se o Hulk vira e fala que quer sair, o Hulk se queima com a torcida. Se a diretoria vira e fala que quer a saída do Hulk, a diretoria se queima com uma boa parcela da torcida que ainda quer a permanência do Hulk. Então, é um jogando a bomba pro colo do outro. Ninguém quer admitir. Mas o que eu tenho, o Hulk já está desgastado internamente. O Hulk, tá? A esposa dele é doida para ir para os Estados Unidos, tá? Morar nos Estados Unidos, jogar, para ele jogar na MLS, ela residir ali nos Estados Unidos. E a diretoria entende, uma parcela dela, não todos, que eu não vou generalizar, entende que o gasto do Hulk hoje, aproximadamente 3 milhões de salário, é muito acima do que ele entrega. O custo-benefício hoje não se paga. Primeiro, o Galo nunca soube explorar a imagem do Hulk. Então a gente não ganha com marketing, com mídia, com a imagem do atleta. Não ganha, nunca ganhamos com isso. Segundo, dentro de campo, o futebol desempenhado pelo Hulk, o que ele entrega hoje no futebol, está longe de ser de um atleta que tem salário na casa que o Hulk recebe hoje. Então, uma parcela da diretoria entende que o custo-benefício do Hulk está muito baixo em relação ao que ele ganha. Você virar para um atleta desse que tem contrato até o final do ano que vem e falar para baixar o salário, isso não existe, ele tem contrato. Se fosse para reformular um outro contrato, o dele está acabando, vamos fazer um novo aqui com a metade do salário, aí tudo bem. Agora um atleta que tem contrato e tem direito a receber, até o final do próximo ano, fica difícil. O que eu tenho? Se chegarem em um acordo, as duas partes combinarem de que o melhor é cada um seguir o seu caminho, não vai existir multa, nem do Galo para o Hulk, nem do Hulk para o Galo, tá? Não vai ser multa que vai segurar o Hulk aqui, não vai ser multa de contrato que vai segurar o Hulk aqui. Mas o que eu tenho é, a parte do Hulk tá desgastada internamente, a parte do clube tá desgastado com ele, uma parcela, vê com bons olhos uma saída, mas ninguém tem a coragem de dar o ponto final nessa história. Cada um fica na sua, cada um fica no seu lado, e não duvido nada do Hulk acabar ficando aqui por conta de ele acaba não cedendo, o Galo também acaba não cedendo, cada um fica no seu canto e ficam aí mais um ano, mas as duas partes sem uma convicção. Vocês nunca vão ver o Hulk falando que quer sair daqui, vocês nunca vão ver a diretoria falando que quer a saída do Hulk, vocês podem ter certeza disso, entendeu? E é bem provável que alguém venha querer me negar, venha querer me desmentir nesse vídeo que eu tô fazendo aqui, mas isso são apurações de bastidores, que a gente apura na calada, nas escuras, que as pessoas te contam no off, tá? Mas é isso, é o trabalho de apuração. Então, para terminar, galera, a respeito do Hulk, para terminar, é o seguinte, ainda não tem definição sobre esse assunto, vai ter mesmo essa reunião no fim do ano para acertar ou não, e vamos ver o que vai ser tomado. Garantir a permanência de Hulk aqui no próximo ano, neste momento, não deve se fazer. O Ale Oliveira, jornalista da Itatiaia, trouxe no final deste ano de que se Sampaoli permanecer, Hulk e Scarpa não ficam no clube, tá? Eu ainda não tenho essa confirmação de saída. Eu tenho a reunião para resolver. E se existe reunião, é porque não tem nada resolvido. Senão não era para ter reunião. Um atleta que tem contrato conosco até o final do próximo ano. Vocês concordam comigo? Então vamos ver o que eles vão decidir na reunião. Brax confirmou, Menin confirmou pro Breno. Então, gente, podem desmentir à vontade, não tem problema. A gente faz o trabalho aqui de apuração interna e traz aqui as notícias para vocês. E na sua opinião, lote aí a barrinha de comentário desse vídeo. Você, tudo contextualizado aqui, ficaria ou não ficaria com o Hulk? A decisão vai ser tomada em breve. Deixa a sua opinião aí. Fala massa, fechando mais um vídeo do canal, já deixa o like aí pra dar aquela força pro canal como vocês sempre vêm dando, já agradeço a todos pela essa força aí, tá ajudando demais o canal, muito obrigado. Já deixa aí a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí pelos nossos companheiros aí. Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, esse canal traz notícia do Galo todos os dias pra você ficar sempre bem informado de tudo que acontece dentro do clube, então não perca tempo, venha fazer parte da massa e aqui ficou meu convite, se inscreva no canal e também ativa o sininho de notificações, que também é muito importante. O YouTube te avisará toda vez que sair uma notícia nova aqui no canal, beleza?
Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês aí em relação a tudo que foi passado no espaço de comentário do canal. É muito importante a participação de vocês, tá? Ajuda também o canal a entregar mais e continuar crescendo e desenvolvendo. Muito obrigado. Quem puder compartilhar também ajuda demais o canal, tá bom? Fiquem à vontade do canal para vocês. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima, massa.